Hoje nós vamos corrigir essa atividade que algumas salas eu comecei a corrigir, mas não corrigi todas as questões e outras eu não corrigi, né? Inclusive, acho que o primeiro G tem 2 semanas que eu não entro, então a gente tem bastante coisa atrasada, né? E aí, nós vamos corrigir essa atividade completa hoje. A primeira questão. Carlos é lojista e ganha um salário mensal de R$ 3.000. Além disso, a cada produto em destaque vendido, ele ganha uma comissão de R$ 6. Se ele vendeu 120 peças em destaque, qual será o seu salário nesse mês? Então, olha só, toda questão de função, a gente pensa, né? Tem uma parte fixa, que nesse caso pra gente, né, o salário mensal de R$ 3.000 não depende de quanto ele vendeu, é fixo. Os 3.000 são fixos, né? Mas ele tem uma parte que é a comissão, que depende de quanto ele vendeu, né? Por unidade vendida de produto de destaque, ele ganha R$ 6. Então, a gente pode pensar, por exemplo, se eu fosse construir a função, que eu teria mais 6 vezes a quantidade que ele vendeu, que pode ser uma quantidade X, né? Então, o salário, essa questão não pediu que a gente montasse a função, mas eu já estou mostrando porque tem questões que pedem para a gente montar a função, né? Então, o salário de Carlos é 3.000 mais a comissão de 6 vezes a quantidade. Esse X seria a quantidade, né? Que ele vendeu de peças em destaque. Por que é importante a gente montar a função? Porque com essa função eu consigo encontrar qualquer quantidade que ele vendeu. E aí, vamos lá. 3.000, quantidade fixa, mais 6. Nessa questão, a gente quer 120, né? 120 unidades vendidas, 120 peças de destaques. Então, 3.000 mais 720 é igual a 3.720, ok? Então, R$ 3.720 seria o salário dele, certo? Quem fez a parte daqui, gente, não tem problema nenhum, é porque eu quis mostrar como é que a gente monta a função. Parte fixa, mais parte variável, né? Aqui seria a função do salário dele. Aí é só substituir pela quantidade vendida. Se eu quiser saber se ele vendeu 300 unidades, é só substituir o X por 300, né? Então, fica bem simples. Questão 2. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$ 40 e o valor da hora para a realização do serviço é R$ 20. Uma expressão que indica o valor a ser pago, P, em função das horas, H, necessárias à execução do serviço é. Olha só, então montar a função como a gente fez lá. O preço pago, né? Em função da hora, ao invés de X, a gente vai usar o H, né? Porque são as horas, mas é no lugar do X que eu fiz lá. Então, o preço é uma função da hora, né? Aí eu posso colocar o valor fixo, que é quanto? R$ 40, porque é o valor da visita. Ele foi na casa visitar, tá pagando R$ 40. E o valor variável é R$ 20, porque é R$ 20 por hora, né? Para realização. Então, se ele passar 1 hora, é R$ 20, 2 horas é 40, 3 horas é 60. Ou seja, 20, 1 hora é 20 vezes 1, 2 horas, 20 vezes 2, 3 horas, 20 vezes 3, ou seja, 20 vezes a hora. Então, eu boto aqui 40, que é o fixo, mais 20 vezes a quantidade de horas. Essa seria a função,
certo? A expressão que indica o valor a ser pago. Questão 3, uma questão do Enem. Olha só. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam respectivamente representadas pelas equações. Quantidade de oferta, né? Quantidade ofertada é menos 20 mais 4P, e a quantidade de demanda é de 46 menos 2P, em que QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda, e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quanto a quantidade de oferta e quantidade de demanda se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Gente, é importante o quê? Se vocês não compreenderam o que a questão está pedindo, é uma questão longa, às vezes a gente precisa ler mais de uma vez, né, para entender. Então, pausem o vídeo e leiam novamente para tentar entender o que a questão está falando, né? Depois eu vou explicar, mas é importante que vocês, na leitura, consigam compreender algo. Então, bora lá. Ele está pedindo, ele deu a curva de oferta e a curva de demanda. E ele quer saber quando a oferta, né? Quando que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, basta eu pegar essas expressões e igualar uma outra que eu acho o preço. Olha só, uma questão de Enem e bem simples de se resolver. O que a gente faz? Ó, pega a quantidade de oferta, que é menos 20 mais 4P, igual à quantidade de demanda, que é 46 menos 2P. E aí é só resolver isso aí, né? Eu posso fazer o quê? Jogar tudo que tem P para esse lado e para o lado esquerdo, né? E tudo que não tem P para o direito. Então, o 4P já está aqui. Eu vou trazer o menos 2P, resolução de equação, né? Que eu estou o ano todo falando quanto é importante. O menos 2P, eu vou trazer, trocar de lado, vai trocar o sinal, mais 2P. Igual a 46, o menos 20 vai vir para cá, vai ficar mais 20. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero encontrar o valor de P. Então, eu estou botando tudo que tem P para um lado e tudo que não tem P para o outro. Aí, 4P mais 2P é 6P. E 46 mais 20 é 66. Aí, o 6 está multiplicando, eu passo dividindo. P vai ser igual a 11. Então, a quantidade de oferta, né? O preço de equilíbrio, que é encontrado quando a oferta e a demanda se igualam, é 11, ok? Que nós encontramos com essa expressão. Sempre que falar em equilíbrio ou que ele quer igualar, né, dois valores que ele deu as expressões, é só colocar, né, uma expressão igual a outra e resolver, que aí vocês encontram. Questão 4. Os sistemas de cobrança dos serviços de internet móvel, deixa eu ver aqui. Os sistemas de cobrança dos serviços de internet móvel por duas empresas A e B são distintos. A empresa A cobra uma quantia fixa de R$ 5,45. Ó, R$ 5,45 pela habilitação mensal do serviço e mais R$ 2,05 por dia que a pessoa utilizar o serviço no mês. A empresa B, deixa eu marcar de outra cor, cobra R$ 8,60 pela habilitação mensal
e R$ 1,90 por dia utilizado no mês. Uma pessoa resolveu testar esses serviços e adquiriu o plano pelas duas empresas, utilizando-o por 20 dias no mês. A diferença entre o valor pago para cada empresa foi de... Então, olha só, a pessoa, ela contratou o serviço de cada uma dessas empresas. Novamente, se você não entendeu a questão na primeira leitura, lê novamente. Apesar de que eu acho que vocês já devem ter feito essas questões, né? Pelo menos tentado e devem ter lido. Mas se não, lê mais 2, 3, 4, 5 vezes quando for necessário e volta aqui. Então, são duas empresas, a empresa A e a empresa B. A pessoa contratou as duas empresas para ver em qual ela vai pagar menos, né? E ela contratou por 20 dias. Aí você vê que aqui o preço fixo é menor do que o da empresa B. Porém, o preço variável é diferente. Aqui é menor e aqui é maior. Então, vamos ver quanto ela pagou em cada uma, né? E ele quer a diferença é subtração. Então, a gente vai calcular as duas e ver qual foi a diferença de valor, a subtração, né? Então, na empresa A, vamos lá. Empresa A. Quanto ela paga? Ela paga um fixo de R$ 5,45, vou botar aqui o preço. Ela paga um fixo de R$ 5,45 mais 2,05 por dia, né? 2,05, vou botar aqui por dia. A letra que a gente vai usar não importa, eu posso usar o D ou X, qualquer letra, né? Como ela usou por 20 dias, vai ser 5,45 mais 2,05 vezes 20, tá? Lembrem que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Então, eu vou manter 5,45 mais 2,05, né? R$ 2,05 vezes 20 é 41 reais, certo? É só fazer a continha, cadê? Ó, 2,05, como é que a gente faz conta de decimal? 2,05 vezes 20. Normalmente eu não uso zero para multiplicar, por isso que eu deixo ele aqui separado, né? Porque zero, basta a gente acrescentar o zero no final. Ó, faço a multiplicação, 5 vezes 2, 10, vai 1. 0 vezes 2, 0, mais 1, 1. E 2 vezes 2, 4. Esse zero, gente, que era do 20 que eu não usei, eu completo aqui no final, tá? Sempre que eu vou multiplicar por 20, eu não uso ele, eu acrescento no final. Aí, por que dá 41? Porque quando você multiplica um número que tem vírgula, você conta as casas decimais. Eu tenho duas casas decimais, né? Então, no meu resultado, vai ter que ter duas casas decimais. Ou seja, eu conto quantos números tem depois da vírgula. Tem 2. Então, no resultado, vai ter que ter 2 números depois da vírgula. 41,00 é a mesma coisa que 41. Pode esquecer esse 00. Por isso que aqui dá 41, certo? E aí, 41 mais 5,45 dá 46,45. Só somar, né? 41... Lembra que na hora da gente... Deixa eu botar o 5,45 primeiro. Para somar, é vírgula embaixo de vírgula. Como 41 eu escrevi sem vírgula, mas todo número sem vírgula eu entendo que a vírgula tá no final. Então, é como se a vírgula estivesse aqui, ó. E para somar e subtrair, eu preciso colocar a vírgula embaixo de vírgula, tá? Falta o número aqui, eu completo com 0. Aí, eu posso somar agora, tranquilo. 5, 4, 5 mais 1, 6, 4. A vírgula fica aqui embaixo, ou na mesma direção, vírgula embaixo de vírgula. Então, 46 e 45, ok? Vamos lá agora calcular a empresa B.
Na empresa B, paga um preço fixo de R$ 8,60 mais R$ 1,90 por dia. R$ 1,90 por dia. Então, R$ 8,60 mais, aqui, ó, 20 dias no mês. Então, mais R$ 1,90 vezes 20. Vamos fazer essa continha, né? R$ 1,90 vezes 20, ó, vou botar aqui mesmo. Vezes 20, vou multiplicar só o 2. 2 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 2, né? Mais 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Agora, eu acrescento esse 0 daqui, né? E conto quantos números tem depois da vírgula. Tinha 2, aqui vai ter 2 também. Então, R$ 38, ok? Então, eu vou ficar com 8,60 mais 38. Quanto é que dá, ó? 8,60 mais 38, a vírgula, o 8 e o 3, né? Tanto que aqui eu deixei para vocês verem, 38,00. Mas mesmo se você não viu isso aqui, olhou para cá, número que não tem vírgula, você entende que a vírgula está no final. Você tem que lembrar disso. Aí, somando, 8 mais 8, 16, vai 1, 1 mais 3, 4. Então, 46,60. Olha só, a empresa A e a empresa B pagaram preços bem parecidos, né? Mesmo que aqui foi bem maior o fixo, se tivesse usado por mais dias, ia compensar pagar pela empresa B. Aí ele pediu a diferença entre a empresa B e a empresa A. Diferença é subtração. Então, a gente escreve o... Dá para fazer de cabeça aí, né? 46,60 menos 46,45 dá o quê? 15 centavos, né? Se não lembrar, é só montar a conta, se não consegue fazer de cabeça. 46,60 menos 46,45, certo? 5, 1, né? Porque foi o 2, 1 daqui. E aí, 0, 0, certo? Subtração é vírgula embaixo de vírgula. Então, letra E, ok? Questão 5. A função real de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2ax mais 2 é crescente quando? Olha só, teve algumas salas que eu expliquei sobre isso, mas eu acho que nos vídeos aí tem, explicando sobre isso também. Quando é que a função é crescente? Bora lá relembrar. A função é crescente, deixa eu botar aqui, crescente e decrescente. Toda função é no formato f de x igual a ax mais b, certo? Toda função crescente, a gente pensa no gráfico, né? A reta vai subir e na decrescente vai descer. Mas sem fazer cálculo nenhum e sem desenhar o gráfico, eu posso me lembrar, para não precisar desenhar gráfico, né? Que a função vai ser crescente sempre que o coeficiente angular, que é o a, né? O que acompanha o x for maior do que zero. Ó, a maior do que zero. Ela vai ser crescente. E ela vai ser decrescente quando o a for menor do que zero, tá? O gráfico vai ser assim sempre que quem acompanha o x for menor do que zero, ou seja, for negativo, né? E tem a constante também, que a reta é assim, quando a é igual a zero, né? Mas a gente vai falar aqui só decrescente e decrescente. Ele quer
que seja crescente. Ou seja, essa função aqui, deixa eu voltar e escrever ela. Essa função f de x igual a 3 menos 2a x, o restante da função está aqui embaixo, ó, mais 2. Ele quer que seja crescente. Então, a gente está vendo que é crescente quando o a é maior do que zero. Só que tomem cuidado, a é o número que acompanha x. Então, nesse caso, por isso que a gente às vezes coloca a letra para ajudar, mas vocês precisam compreender o que está sendo falado. O a é o que acompanha x. Eu chamo de a na minha função que eu estou generalizando, mas esse a pode ser um m, um n, um p, ou normalmente é um número, né? Nessa questão, né, nessa função da questão, o a é tudo isso aqui, é o número que acompanha x. O que eu preciso entender é isso, é que o coeficiente angular é tudo que acompanha x. Pode ser um a, um m, um n, um p, ou um 3 menos 2a. Como está entre parênteses, tudo isso aqui está acompanhando x, porque está entre parênteses, então está tudo grudado com x. Isso significa que para a função ser crescente, tudo isso aqui tem que ser maior do que zero, tá? Então, agora é só resolver. Como é que eu resolvo? Menos 2a, passo 3 para o outro lado, aí troco de sinal, vai ficar menos 3. Qual é o detalhe, gente? Aqui eu multiplico por menos 1, porque tá tudo negativo, certo? Só que a gente precisa lembrar que quando a gente multiplica por menos 1 para ficar tudo positivo, porque sempre que aqui o número que acompanha a letra tiver negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Aí eu troco o sinal de tudo. E quando eu troco o sinal de tudo, esse símbolo também muda de lugar. Toda vez que eu multiplico por menos 1, esse símbolo também muda de posição, no caso. Então, eu vou ter, ó, troco o sinal, porque eu estou multiplicando por menos 1, e troco a posição do símbolo. Era maior que, agora vai ser menor que. E o menos 3 também vai trocar de sinal, certo? Toda vez que multiplicar por menos 1, troco o sinal aqui. Aí, eu vou ter que A é menor que 3 meios. E aí, essa é a minha resposta, ó, letra B, ok? Então, tem que ter todo cuidado, porque senão era capaz da gente botar A maior que 3 meios, se esquecer, ó. Mas, quando eu troco o de lado, eu troco o sinal, então fica A menor que 3 meios, certo? Questão 6 agora. Uma empresa de telefonia celular possui um plano em que o cliente paga mensalmente R$ 80 e tem direito a uma franquia de 200 minutos em ligação no mês. Olha, R$ 80, ele tem 200 minutos. Agora, cada minuto além da franquia custa 10 centavos. Aí, na letra A, ele pergunta: quanto pagará uma pessoa com esse plano que utilizar 150 minutos por mês? Bom, se ela utiliza 150 minutos por mês, né? E a franquia é de 200 minutos, vamos pensar. Pensa como que você não está estudando função. Como é que você pensaria essa questão? Esquece o assunto, porque às vezes a gente fica tão fixo na fórmula ou no assunto, né? Vamos pensar. Você paga uma conta de telefonia, de internet, sei lá, e você tem 200 minutos por mês que tem direito. Você paga R$ 80, tem direito a usar 200 minutos sem pagar mais nada. Se você passar dos 200 minutos, você paga 10 centavos por cada minuto que passar dos 200. Então, se você usou só 150 minutos, 150 é menos que 200. Você tinha direito a 200 sem pagar mais nada. Então, você vai pagar apenas R$ 80. Não precisa calcular nada. É só isso. Na letra B,
ele pergunta quanto pagará uma pessoa com esse plano que utilizar 320 minutos no mês. Gente, se utiliza 320 minutos, ela não vai pagar os 320 minutos. É 10 centavos por minuto, mas eu não vou fazer 320 vezes 10 centavos, né? Por quê? Porque ela tem direito a 200. Por 200 ela não paga, ela só paga o que passar disso. Então, 320 menos 200 é 120. Ou seja, eu estou falando aqui da quantidade de minutos que ela vai pagar, né? Ela vai pagar por 120 minutos, porque 200 ela já tinha direito, só o que passa disso é que ela paga. Então, vamos lá, quanto é que ela vai pagar? Vou botar o preço aqui que ela vai pagar. Ela vai pagar os R$ 80, mais, né? O R$ 80 é fixo, mais 10 centavos por minuto X, né? Só que eu sei que os meus minutos é 120. Novamente, porque ela só paga o que passou de 200. 200 ela tinha direito pagando esses 80. Ela só vai pagar o que passou disso, que é 120. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, né, multiplicar primeiro. Aí, deixa eu botar aqui embaixo. Mantém 80 mais 10 centavos vezes 120 é 12, né? É só, no caso, a gente tem uma casa decimal, o zero depois da vírgula, ele não tem valor, tá? Então, eu só tenho, vocês podem pensar assim, nessa mesma conta, esse zero ele não tem valor, eu posso anular ele, eu penso que eu tenho um número só depois da vírgula. Se eu só tenho um número depois da vírgula, eu vou colocar um número no outro, né? Para multiplicar um número depois da vírgula. Então, fica 12. Eu coloco a vírgula aqui. Aí, 80 mais 12, R$ 92. É quanto a pessoa que usar 320 minutos vai pagar. Pronto, foi a última questão. Eu achei que tinha outra, né? Então, espero que vocês tenham entendido e tentem refazer, repensar essas questões, né? Que elas foram bem mais elaboradas aí do que as que a gente tem feito.